Você acredita que Deus se importa com você? Que Ele te quer bem? Que Ele te ama? Que Ele é bom? Que Ele é todo-poderoso? Que realmente se interessa por sua vida? Se preocupa com as suas questões? A gente vai abordar essa temática. Lá no Gênesis, a gente vê todo um cuidado de Deus em relação ao ser humano. Deus preparou todo o cenário, um jardim acolhedor, com tudo que há de bom, bonito, necessário, não apenas o suficiente, o elementar para o sustento, mas também para o prazer, para o deleite do ser humano. Havia apenas uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse: olha, não coma do fruto dessa árvore, porque isso vai levar vocês à morte. Tem uma árvore aqui, que é a árvore da vida. Tem todas as demais árvores para o sustento, deleite, tem tudo isso para vocês dominarem, mas essa aqui não. E a gente sabe que o ser humano pisou na bola. E aí a consequência, o distanciamento de Deus, essa morte que é quando a gente se afasta de Deus, quando a gente desobedece a Deus, a gente está se afastando de quem? De quem é sábio, é bom, todo-poderoso, de quem é amoroso, de quem nos deu a vida. Só que a nossa vida, nós não a temos em nós mesmos, ela é uma dádiva de Deus. O ser humano não nasceu imortal, tanto que tinha uma árvore da vida, mas com essa ruptura do relacionamento com Deus, ele foi expulso, distanciou-se, afastou-se de Deus e consequentemente da árvore da vida, porque é uma dádiva, é um dom. Foi o Platão quem ensinou que o ser humano possuía uma alma imortal, que habitava num corpo mortal. Isso não é uma doutrina judaico-cristã, isso é algo grego que acabou influenciando teólogos até lá na antiguidade, como Tertuliano, por exemplo. Mas quando a gente vê lá no Gênesis, a gente observa claramente que o ser humano não possuía imortalidade como algo inerente a si. Ele dependia de uma árvore da vida, ele dependia do relacionamento com Deus, mas quando ele resolve romper com Deus e distanciar-se de Deus, ele distancia-se da fonte da vida, ele rompe com isto e, portanto, está sujeito à morte. Mas Deus é tão bom que nunca abandonou a humanidade, não abandonou os pecadores, não abandonou Adão e a Eva. Mesmo depois do pecado, Deus procura. O homem está se escondendo de Deus, o ser humano está se afastando de Deus, está procurando não encarar, não encontrar-se com Deus, principalmente por conta da culpa. Mas Deus procura o homem, e Deus não vai destruir o homem, Deus vai prometer uma solução. Haveremos de arcar com as consequências do que praticamos. Essa ruptura trouxe dano, trouxe maldição, mas Deus está providenciando cura e bênção. Já ali ele providencia roupa para tapar a nudez, isso tipificando: eu vou cobrir a sua vergonha. Eu prometo para você que uma nova batalha um dia se travará. Um descendente de mulher vai travar uma nova batalha com a serpente, com esse ser que acabou engabelando, enganando e levando a mulher e o homem à rebelião. Este será inclusive ferido pela serpente. Ela morderá o seu calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. E com isso Deus já estava prognosticando, anunciando, profetizando a vinda de Cristo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É uma dádiva que nós não temos em nós mesmos, nós que ansiamos pela vida eterna, porque fomos criados por Deus e para Deus. É por isso que sem Deus a gente não roda bem. A gente é que nem um carro que foi projetado para andar
com gasolina e de repente, se você colocar água, não vai rolar, sabe? Então, a máquina humana, esse ser humano que tem um potencial para o eterno, é só quando ele se encontra com esse eterno, é só quando ele se depara com ele, que ele acaba se encontrando consigo mesmo, com a sua razão de ser e de existir, porque não é só fato que fomos criados por Deus, fomos criados para Deus, de modo que até Santo Agostinho disse, a nossa alma não fica em paz, nunca estará em paz, enquanto não descansar em Ti. É como o filho pródigo, que rompe com o pai, porque tem seus planos, porque tem seus caminhos, porque entende talvez que essa presença do pai venha a ser repressora, ou vai tolhi-lo de alguma alegria, de alguma coisa. Ele acha que essa independência é que vai trazer para ele a sua plenitude de vida. Ele busca uma plenitude de vida longe do pai, rompendo com o pai, e o que ele encontra é decadência, morte. O que ele encontra é frustração, e ele cai em si. E quando ele volta para a casa do pai, ele encontra um pai misericordioso, compassivo, de braços abertos, que o abraça, que o cobre de beijos e que providencia para ele um banho, providencia para ele sandália para os seus pés, uma roupa nova, um anel de filiação. E tudo isso é um resgate, é isso que Deus está falando. Olha, o ser humano rompeu comigo e acabou se dando mal, mas eu tenho essa proposta de resgate, de reconciliação. Então, Deus se importa com a humanidade desde sempre, desde antes da criação do mundo, quando tudo criava, para que o ser humano pudesse ter tudo. Gente, a distância da Lua, da Terra, o Sol, todos os planetas, todo esse universo é imenso, uma coisa, e tudo isso Deus está criando, e de repente um jardim com tudo que tem, os animais e toda a beleza, tudo isso é um sinal do amor, do cuidado, da provisão de Deus. O homem se peca, se afasta, se rebela, e Deus não desiste do ser humano. Deus busca o ser humano rebelde, o filho pródigo. Ele vem buscar e salvar o que está perdido. Ele ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não abandonou o mundo, Ele continuou amando o mundo rebelde, as pessoas avessas a Ele, distantes dEle. Ele está com o seu coração e de amor, procurando a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Paulo diz que esse mistério é que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele, para Ele, e Ele nos deu esse ministério da reconciliação, da misericórdia, e esse é o cuidado de Deus. Agora, quando a gente passa pelos perrengues da vida, a tentação é duvidarmos do amor de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus, da existência de Deus. Ou seja, há muitas possibilidades de tentação quando nós de repente nos vemos em apuros. Vamos pensar no povo de Israel. O povo de Israel estava escravo no Egito. Aí, de repente, clamou, 400 anos de escravidão, clamaram por socorro. Deus os socorreu, e através de Moisés, grande libertação. Vem todas aquelas pragas, aqueles sinais do poder de Deus, que era para libertá-los. Eles são libertos, o mar se abre, eles passam para o outro lado, e de repente, quando Moisés se demora no alto do Monte Sinai, por conta da demora, bateu um desespero, bateu uma agonia, bateu uma saudade do Egito, um sincretismo religioso acontece. Eles fazem um bezerro de ouro e passam a adorar. Mal começaram com Deus e já estão aprontando. Foram libertos, foram salvos e já estão voltando as costas para Deus. Mas Deus não voltou as costas para eles. Deus está ali com eles ainda. Aí, ele sempre tem mais uma oportunidade. Mais adiante, de repente,
fome, de repente dificuldade com o alimento. Deus providencia o quê? O maná. Aí eles ficam enjoados do maná, saudade das cebolas, dos bifes acebolados do Egito. Bom, talvez eu estivesse nessa também. Deus providencia codornizes, uma chuva de carne para eles também, lá no deserto. Aí, estão no deserto, de repente, a falta d'água. Em cada um desses momentos, quando falta água, quando falta pão, a murmuração, eles se voltam para Moisés, sempre dizendo assim: por que o Senhor nos tirou do Egito? Era muito melhor lá a escravidão. Eles se esquecem de toda a dor, de toda a angústia, e já estão lamentando, e já estão desconfiando do amor, do cuidado, da providência. Foi para morrermos aqui, fomos tirados do Egito para a gente morrer e perecer nesse deserto. Porque era melhor isso, que saudade daquilo. E tem pedras em suas mãos, estão se rebelando contra Moisés, querem apedrejar Moisés e Arão. Várias vezes isso aconteceu. Aí Deus faz sair, olha a paciência de Deus, Deus faz sair da rocha água no meio do deserto para eles beberem. Aí eles bebem, passa um tempo, um novo período de sequidão. Lá estão eles de novo murmurando. E assim foi ao longo de tantos e tantos anos, 40 anos no deserto. Isso parece muito típico do ser humano. Você já recorreu a Deus e foi atendido? Quem já pode dizer um amém assim? É normal que a gente já tenha tido alguma experiência de socorro de Deus na nossa vida. Deus é bom e nos socorre. De repente a gente experimentou um baita do milagre. E só que diante dos perrengues que de repente se sucedem na nossa vida, a tentação é de passar pelo mesmo. Por isso a pergunta inicial: você acredita que Deus te quer bem? Você acredita que Deus é amor, que Ele é todo poderoso, que Ele cuida de você? Porque na hora da adversidade, a tentação é muito grande, a despeito de já ter experimentado Deus na sua vida, de passar a desconfiar. Por isso que o Jeremias, diante de uma calamidade tal como foi a queda de Jerusalém, diante de Nabucodonosor, ele diz assim, no seu livro de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante da calamidade, a gente tende a se esquecer dos grandes feitos de Deus na história e na nossa própria história. A gente se concentra no mal, a gente se concentra no problema, e o gigante fica maior ainda, e você se sente intimidado e não acredita. A tendência é não acreditar nessas horas no poder, na grandeza, na superioridade, ou na bondade, ou na preocupação, na provisão divina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum. Mas não são todos os fiéis que diante do vale sombrio são capazes de com firmeza sustentarem ali a sua confissão. Não vou temer mal algum porque tu estás comigo. Tal é a certeza da presença de Deus, que ele nem fala mais de Deus como ele vinha fazendo no Salmo. O Senhor, ele fala dele, o Senhor é o meu pastor. Ele está testemunhando de Deus. Ele me faz andar aos verdes pastos. Ele tranquiliza a minha alma.
Ele isso e ele aquilo, é alguém que testemunha de Deus, mas quando ele trata do assunto do vale da sombra da morte, repare a mudança aqui. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A consciência da presença é tal de que ele não é capaz de falar mais de Deus, ele fala com Deus. Tal é a percepção da sua necessidade de Deus nessas horas, mais do que nunca, e da sua real presença. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está presente. Eu creio, Senhor. Eu creio na hora da adversidade. Jó é um outro exemplo. Tem um exemplo fantástico, que é o de José do Egito. José é um moço de Deus. José tem sonhos de Deus. Deus ama José. Mas, olha, o que é que José enfrentou na sua vida? É para desconfiar ou não do amor, do cuidado, da providência divina? Traído pelos irmãos, que tramaram a própria morte dele, de repente desistiram de matá-lo, mas resolveram vendê-lo como escravo. Vai parar na casa de Potifar como escravo. Quando ele consegue se dar bem, se tornar mordomo, uma conspiração contra ele, ele vai acabar parando na cadeia, inocente. Lá na cadeia, passam-se tantos e tantos anos de escravidão. Gente, é muito tempo. Acho que desde 17 até 30 anos, uns 13 anos só de adversidade. Aí ele interpreta o sonho do copeiro, e ele diz para o copeiro: olha, você vai ser salvo, você vai sair daqui, você vai voltar a trabalhar para o faraó, e aí você se lembra de mim quando você chegar lá? Aí o copeiro fala: combinado. O copeiro é realmente restituído ao seu posto, sai da prisão, e aí o José pensou: poxa, obrigado, Senhor. Agora o copeiro vai falar com o faraó e eu vou ser livre daqui, né? Eu tenho alguém para interceder por mim agora, na presença do faraó. Poxa, foi assim que o Senhor planejou a minha saída dessa situação, que bom. E o que é que diz o texto? O copeiro se esqueceu de faraó. Não, se esqueceu de José. Experimentou a bênção e se esqueceu de José. E José ficou mofando mais tempo na cadeia. E aí, quando você passa por coisas assim, você fala: agora, a saída é essa. Olha, Deus está aqui. E o tempo passa e nada. Quantos salmos você encontra na Bíblia que o salmista diz assim: Senhor, o Senhor se esqueceu de ser benigno? Tem ou não tem? O Senhor se esqueceu de ser benigno? Pense que se José não passou por crise de fé, onde é que está o Senhor? Ou o José, o Jó, quantos questionamentos. É um homem que continua ainda crendo, continua, mas tem crise, porque é ser humano, porque a circunstância é adversa, porque a tribulação é grande, porque quanto mais às vezes a gente está naquela, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Acontece? Acontece. A nossa fé é provada? É provada. E aí, nessas horas, continuamos crendo que Deus é bom, que Ele é todo poderoso, que Ele se importa comigo, que Ele se importa com você, que Ele ouve as suas orações. Tem um episódio de Agar que é muito interessante. Parece que Agar foi abandonada. Ciúmes entre Agar e Sara, a esposa de Abraão. Abraão fica na berlinda, Sara exige a expulsão de Agar e do Isaac e do Ismael. Lembra do episódio? Eu fico pensando no coração do Abraão, como é que não ficou?
E Deus falou: pode deixar que eu cuido. E cuidou mesmo, porque a Agar saiu com seu adolescente, seu filho adolescente, sozinhos, caminhando pelo deserto. E o que aconteceu? Iam morrer de sede, de fome, iam perecer, iam ser atacados. Eles estavam sujeitos a todo tipo de barbaridade, todo tipo de perigos. E de repente Deus enviou um anjo que sustentou a Agar, que sustentou ao Ismael. Deus cuida dos que são seus. É por isso que nós temos toda a nação árabe, né, no mundo. Daí Deus cuida. Deus ama os árabes. Deus ama os palestinos. Deus ama os que estão no Líbano. Deus não faz acepção de pessoas. Ele cuida. Ele é amor. Ele cuidou do Adão, cuidou da Eva, cuidou daquele povo ingrato. E eu termino aqui chamando a atenção de vocês para o Salmo 104. Vamos ler poucos versículos do Salmo 104. Eu teria tantos outros mais em mente, mas eu vou resumir esse amor, esse cuidado de Deus em alguns poucos versos do Salmo 104. Você conseguiu abrir aí a sua Bíblia? No Salmo 104. Vamos ler do versículo 13 até o 15. Vamos ler só 3 versículos. Do alto de tua morada regas os montes. Gente, é Deus quem faz chover sobre a nossa horta, não é não? E Ele faz chover sobre justos e injustos. As suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Isso é poético, não é? Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as forças. É o cuidado, é a providência divina. O povo no deserto recebeu maná, recebeu a água, recebeu o cuidado de Deus, toda uma provisão, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo durante a noite. O Senhor estava com eles. O Senhor rega os montes, Ele faz com que a terra se farte, produza os frutos, produza tudo que é essencial para a vida, para que da terra o homem possa tirar o seu alimento. Mas repare bem que não é apenas o essencial, o elementar, aquilo que é indispensável, que está sendo garantido por Deus. Olha o que Deus está garantindo: para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração. Não é apenas o pão, é o vinho também. Não é apenas aquilo que é para matar a tua fome, para matar a tua sede, para te manter vivo. É aquilo que alegra o teu coração e a tua vida, porque Deus em Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso o primeiro milagre de Jesus foi numa festa que estava acabando por causa da falta do vinho, e quando acabou o vinho, Deus transformou água em vinho, porque Deus quer que a festa continue. Ele quer que a sua vida seja alegre. Ele quer satisfazer os desejos puros. Cuidado, não os desejos impuros. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele satisfará os desejos, os anseios da tua alma. Ele te faz bem, Ele te quer feliz e alegre.
A vida cristã é uma vida cheia do Espírito Santo, é cheia de alegria, de gozo. E Deus não propicia para a gente apenas o elementar e o fundamental e diga passar bem. Ele quer alegrar o teu coração, tá? E o vinho que alegra o coração, e azeite para dar brilho para o teu rosto, que o teu rosto possa brilhar e que você possa experimentar um Deus que te ama, que quando recebeu e acolheu o filho pródigo de volta em casa, não o tratou como servo, não deu migalhas para ele, trouxe, fez uma festa. Fez ou não fez uma festa? Uma festa é o que Deus tem para nós. No meio do deserto da vida, não é que a gente não vai passar perrengue, não é que a gente não vai se deparar com dificuldade, mas Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, cuida de mim e cuida de você, seja lá quem você for. A despeito da tua rebelião, do teu pecado, saiba, Ele te ama. Ele te ama, Ele te quer. Ele quer que caia a ficha para você de que Ele é a exata expressão de Deus Pai, Jesus. E se você quiser conhecer a Deus, veja quem Jesus foi. Quer saber o que Deus pensa? Ouça o que Jesus disse. Quer saber como é que Ele tratava os pecadores, os publicanos, as meretrizes, a mulher pega em adultério? Como é que Ele foi o nosso Salvador, como Ele foi o nosso resgatador, como Ele estava libertando pessoas endemoniadas, possuídas pelo mal, como Ele estava revertendo todo um contexto, todo um sistema de coisas, e começando a dizer: os últimos são os primeiros e os primeiros serão os últimos. E as prostitutas e os fariseus, não, e as prostitutas e os publicanos vão preceder os fariseus no reino dos céus. Eu vim buscar e salvar o perdido, é o doente que precisa de médico, e eu estou aqui para isso. Então, apesar de Deus ser tão grande, tão tremendo, tão transcendente, Ele se tornou imanente, Ele veio, esteve conosco, Ele se importa, Ele quer saber o que é que você precisa. E diz ainda mais o texto bíblico: antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que a gente quer, já sabe o que a gente precisa. E Deus cuida de nós. Qual é o teu drama? Qual é a tua luta? Qual é o teu medo? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Entrega a Ele teu caminho, confia. Ele se levantará ao seu tempo. Ele estenderá a mão. Ele está perto. Ele quer te ajudar. Confia no Senhor e você vai experimentar sempre a provisão, o cuidado. O Senhor é poderoso para suprir em glória cada uma das nossas necessidades, e em tudo isso Ele vai estar só demonstrando que Ele se importa, que Ele quer bem, e que o que Ele tem para nós é algo que transcende aos cuidados terrenos, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele veio da vida, vida abundante, vida eterna. Começa aqui a nossa jornada de comunhão e de reconciliação com Deus. Já experimentamos o antegozo do céu, já sabemos e podemos ter a paz de Deus que excede a todo entendimento diante de toda e qualquer adversidade, sabendo que Ele está presente e que a gente pode confiar que não fomos abandonados. Nós podemos descansar e adorar e louvar em toda e qualquer circunstância, e sabendo que Ele é fiel. E por fim, nos levantará, porque nós haveremos de morrer. Vai chegar a nossa hora, mais cedo ou mais tarde, mas nós cremos que Ele venceu a morte, e o que Ele tem para nós é a eternidade com Ele.
A gente vai celebrar a ceia, e a ceia é um símbolo disso. Esse pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá, tem a vida eterna. Esse cálice de aliança que é de salvação, de um pacto que temos com Deus mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente está aliançado com Ele, está firmado em Cristo, e aquele poder que operou em Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos, operará em nós, e nós vamos viver para a vida eterna. E o Senhor, nessa nova Jerusalém, nessa nova terra, tem uma árvore da vida lá. Jesus é a árvore da vida, e a gente vai comer sempre e vai viver eternamente. O Senhor satisfaz. Espero que isso tenha ajudado você a compreender um pouquinho melhor e ajudar a gente a enfrentar as tribulações com confiança, com fé. Não sucumbirmos diante das tentações e das provas da vida. Confiarmos em Deus sempre. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir e nem para se arrepender. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Descansa no Senhor.